Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores aqui do estado, para inspirar você, que de repente tem uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser e eu estarei aqui conduzindo um bate-papo descontraído sobre assuntos interessantes e importantes, sempre com convidados mais que especiais. E o assunto de hoje é mercado de cervejas artesanais. E os nossos convidados de hoje, estamos aqui com a Regina Nuruk e o Hipólito Lima, que são sócios proprietários da cervejaria Prosa, que você que está vendo a gente aqui nesse momento já deve ter consumido e já deve conhecer. Se não conhece, olha aqui, são esses dois nossos convidados. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Bruno. É um prazer. Obrigada, Bruno. Que maravilha. É um prazer estar com vocês aqui. A gente é que agradece. Já, olha aqui, já temos aqui os produtos expostos e a gente quer começar o nosso assunto primeiro sobre como começou a Prosa e por que é que vocês escolheram o nome Prosa. Começa com você, Regina, vamos lá. Bom, a história da Prosa, ela começou na quadra de tênis, entendeu? Na quadra de tênis? É, porque nós somos tenistas, gostamos muito de tênis e após o jogo de tênis, sempre transpirando, né? Então você precisa de alguma coisa para se reidratar. Entendi. Entendeu? Para até comemorar, independente se é vitória ou derrota, mas a fora da quadra é a parte mais gostosa, né? E a gente conversando, falei, poderia ter uma Prosa, uma cerveja diferente, né? Que na época, quando a gente começou a pensar nisso, aqui na nossa região era muito incipiente a questão da cerveja artesanal. A gente está falando de que ano isso, Regina? 2012, 2013, que a gente começou a pensar nisso aí. Então é pós-quadra de tênis. Entendi. E aí, como é que foi? Pode falar pra gente. A gente falou assim, vamos fazer uma cerveja, mas vamos fazer uma cerveja com identidade sul-mato-grossense, que pudesse retratar os nossos aromas, os nossos sabores e a nossa história. E aí a gente começou o trabalho. E por que Prosa? A gente tem duas, ela remete a dois, duas informações, tá? Uma porque, como o Hipólito colocou, a gente sempre quis não fazer uma fábrica de cerveja sim, mas com propósitos bem definidos, né? Então, como a gente queria falar do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, lembramos, todos nós sabemos que Campo Grande nasceu ao lado do córrego Prosa e Segredo. Exatamente. Prosa é um nome fácil de falar, né? Todo mundo gosta de prosear, então tem um revés da questão cultural, da história, né? E também tem a questão do bate-papo, né? O meu amigo Hipólito sempre fala, né, que toda cerveja, toda prosa, na verdade, ela chama uma boa cerveja. Foi pensando nisso que a gente escolheu o nome Prosa. Muito bom. E falando em prosa, eu quero ter uma prosa com você que está assistindo a gente aí, para te lembrar de seguir o Sebrae nas suas redes sociais. Sebrae MS no Instagram, canal do YouTube Sebrae Mato Grosso do Sul. E para você que está vendo ou ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, adiciona o Pode Crescer na sua playlist, ok? Então, prosa com você feita aqui, vamos voltar para essa nossa outra prosa. Me conta, como que é a estrutura da Prosa hoje em dia? Como é que é? Bom, a cervejaria Prosa, ela começou com uma estrutura onde a gente produzia 4.000 litros, 5.000 litros mês, né? E hoje a gente vê evoluindo, crescendo. Hoje a gente já tem uma capacidade industrial que pode chegar aos seus 40.000, 50.000 litros mês, né? Mês? Mês. Esse foi um processo de construção, tivemos alguns revés aí, mas hoje a gente já está com essa capacidade industrial. Muito embora a gente não produza isso todos os meses, porque a gente tem cervejas que também levam um tempo maior de maturação, de acabamento, o que reduz um pouco essa capacidade de produção. Vocês começaram a fazer a operação de vocês em que ano?
Nós startamos em 2017, maio de 2017. Nós tivemos... Mas o projeto, como nós falamos, né, começamos a falar lá em 2012, finalzinho de 2012, 2013, foram 3 anos de pesquisa, de o que fazer, conhecer fornecedores, fomos várias feiras, entendeu? Então, para você, dar corpo ao projeto, você tem que antes conhecer o que você quer fazer. O que deu certo, o que não deu certo. Então, a gente fez muita pesquisa, muitas visitações, entramos em contato com fornecedores, de quem a gente pode comprar, qual a matéria-prima, custo, ou seja, fazer um projeto de viabilidade do negócio. Entendi. Isso é fundamental para que você tenha uma oportunidade de que a coisa vai dar certo. Para dar certo tem que começar certo, né, Regina? Exato. A gente juntou a nossa história profissional de trabalho dentro de indústria, né, para desenvolver o projeto. Né? Entre a concepção e o startup foram mais de 3 anos de planejamento e de execução para chegar no momento em que a gente tinha confiança de colocar o nosso produto no mercado de forma que fosse um alimento que realmente representasse aquele nosso sonho de ter essa identidade sul-mato-grossense, né, nos aromas, nos sabores e com muita qualidade. Isso, explica um pouco para a gente essa questão de como incluir a identidade sul-mato-grossense nos aromas, nos sabores. Como é que isso se resolve na prática? Como é que isso é na prática? Fala para a gente. Vamos lá, vou te dar um case aqui, que é a cerveja Lager, né? Cadê ela? Essa primeira aqui? Essa aqui, né? Vou segurar aqui. Ó. A cerveja Lager, a nossa inspiração é a flor do ipê amarelo. Está gelada. Por quê? Por que o nome dela é ipê florido? Né? Porque a flor do ipê é uma punk, é uma flor comestível, né? E os blends de maltes, de lúpulos que fazem essa cerveja retratam muito os aromas e os sabores da flor do ipê. O que é blend, Hipólito? É a mistura das coisas, é isso? É isso. Dentro do processo você vai ter ali as escolhas dos maltes, a escolha dos lúpulos, as escolhas da levedura. E tudo isso, quando a Regina pode falar com mais propriedade, mas quando isso chega ao fim, lá na maturação, ela vai gerar aromas e sabores que vão remeter, tá, a algum elemento que a gente às vezes não tem noção que tem numa cerveja, mas que remete àquele aroma, aquele sabor. E isso é muito interessante para mostrar que cerveja é muito mais do que uma bebida alcoólica. É um alimento que entrega uma experiência sensorial completamente diferente. Por falar em experiência sensorial, eu já provei alguns dos sabores, alguns dos estilos da cerveja. Eu quero saber o seguinte: quem é que faz a cerveja? Porque quem é que eu tenho que agradecer? É você, Regina? É você, Hipólito? Quem que é? Quem que mete a mão no caldeirão lá e... A gente tem uma equipe, mas assim, a gente conduz, né? Voltando um pouquinho, esse blend, né? Ela é uma receita. Como fazer um estrogonofe e tal. Só que tem que ter a matéria-prima, a mistura certa, o momento certo. É controle de processo. Sim. Desde a trituração do malte, né? Cada estilo nosso não tem menos do que 3 tipos de malte, 2 tipos de lúpulo, não menos. Então tem uma Weizen, que é uma cerveja de trigo, ela tem 7 tipos de malte. É uma cétuplo malte. É cétuplo malte. Entendeu? Então, cada um desse malte, ele remete a uma experiência sensorial, de dulçor, de aroma, de sabor, de acidez, entendeu? Então, dependendo do estilo, porque cada um desses estilos, ele é global. É igual falar estrogonofe. Você sabe fazer, o outro sabe fazer, mas cada um tem o seu toque. Entendi. É o temperinho. É o tempero, mas ela não pode sair daquela receita, isso não é mais estrogonofe. É a mesma coisa, qualquer um desses estilos. Ele tem lager, IPA, blonde, entendeu? Cada um deles, ele tem que respeitar a composição, né? Você pode colocar alguns elementos para diferenciar ou caracterizar ou dar particularidade para a sua marca, para aquele estilo da sua marca, entendeu? Então, assim, do exemplo que o Hipólito colocou, né? A flor do ipê. Então, eu tenho que... O que remete a flor do ipê? Para isso, para aquilo. Então, eu tenho que achar um malte que, após o processo de fabricação, ela dá essas notas. Então, cada um desses estilos, ela foi feito pensando nisso.
Pega uma cerveja mais stout, que é uma cerveja escura, né? Ela lembra café, lembra chocolate amargo. O que eu tenho que tipo de cevada, o tipo de levedura que eu tenho que utilizar, o tipo de lúpulos, para dar no final, após pronto, essas notas sensoriais. Se você tiver a oportunidade de experimentar todos os nossos estilos, eu acho que não vai ter... Não é como fala, a oportunidade, você vai experimentar. Claro, tá? Claro, vou mesmo. Então, nenhum dos elementos sensoriais que você perceber nele é adicionado. Ele é do processo. Então, eu não coloco... Se você sentir nota de maracujá, não é que eu coloquei maracujá, nós não colocamos maracujá. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa bacana no mundo da cerveja artesanal. Você tem a receita, mas você pode fazer mistura, você fazer a sua alquimia, mas tem que ser uma coisa controlada, bom senso, senão sai coisas assim que às vezes não é possível de se tomar. Sim, né? Entendi. Mas tudo que você perceber ali de notas sensoriais, seja dulçor, amargor, chocolate, isso, aquilo lá, entendeu? Qualquer outra nota, ela vem do processo e é controlado. Hipólito, fala pra gente uma coisa, como é que é o mercado, como está o mercado de cerveja artesanal em Mato Grosso do Sul e depois mais especificamente aqui para Campo Grande, como é que está colocado esse mercado aqui? Quando a gente começou a nossa atividade, né, não existia praticamente uma cervejaria aqui no estado que se propusesse a colocar um produto com essas características, né? E a gente vem batalhando aí nesses 6 anos, quase 6 anos de operação para introduzir. O mercado ainda é um mercado de nicho, tá? É um mercado pequeno. Hoje ele não representa nem 3%, tá? de todo o mercado disponível. É um mercado onde as pessoas ainda, às vezes por uma cultura secular de consumir cerveja Pilsen, ainda não despertou. Mas o que é legal é que as pessoas estão prontas, tá? Para essa nova experiência. A gente acredita muito que todo mundo está pronto para consumir aroma e sabor. E o que precisa é o produto estar disponível, né? Os pontos de venda, compreender a oportunidade que ele tem dentro do negócio dele de colocar um produto com identidade sul-mato-grossense e que isso vai atrair o consumidor. Então é um trabalho muito grande nosso de fazer degustações, de apresentar o produto aos PDVs, aos canais noturnos, aos restaurantes, para que eles possam, então, estar oferecendo esse seu produto. O que a gente vê no mercado sul-mato-grossense é que ele está aberto, ele está pronto para consumir. O sul-mato-grossense, ele é ousado, né? A gente faz, às vezes, degustações em cidades muito pequenas, onde o público ainda nem passou, nunca teve contato. E quando ele tem o contato, a repercussão é muito positiva. Então, no estado, a gente vê que há mercado. Em Campo Grande, a gente, por ser daqui, a gente já consolidou aí em algumas redes interessantes, em conveniências bastante, em bons restaurantes. É um trabalho dia a dia, degrau a degrau, mostrando que a gente tem um produto de qualidade e que esse produto tem mercado junto ao público consumidor. E vocês têm conseguido, então, distribuir a prosa para outras cidades do estado, então? Sim, hoje a gente está em mais de 40 cidades do estado, desde cidades que são consolidadas no trade de turismo, até cidades pequenas, né, que não tenha essa, vamos falar assim, não está voltado só para esse público de turismo, mas para pessoas locais. Sim. A gente está em mais de 40 cidades. Que maravilha. E sempre colocando ali em 1, 2 ou 3, onde dá a gente vai colocando. Tá certíssimo. Ô Regina, fala para mim, e o Sebrae entra onde na história de vocês? Em que momento vocês se encontram, a Cervejaria Prosa e o Sebrae nessa história? Bom, a Sebrae sempre foi nosso parceiro, né, em vários momentos, principalmente no início. E eu confesso para você que, ainda quando a gente estava pensando na cervejaria, eu fiz um Empretec pelo Sebrae. Um Empretec, sim. Que eu acho que foi, assim, sensacional ter feito esse curso do Empretec do Sebrae. Por mais experiência que você tenha, eu acho que traz, assim, novidades, traz ferramentas novas, traz um olhar diferente de você pensar no que você está querendo fazer, entendeu?
Então, para mim, para nós, até trouxe isso aí depois para o nosso projeto, porque isso foi na época da concepção do nosso projeto ainda. Então, eu acho que assim, ela nos ajudou bastante para dar um norte e olhar um pouco diferente a forma de fazer o projeto do nosso negócio, né? Que é uma coisa que a gente tinha maior preocupação, né, Hipólito, era fazer o projeto bem feito, né? Ver viabilidade do negócio, né? Não adianta você... Acho que é importante você sonhar e querer fazer, que foi lá no começo, lá em 2012, 2013, né? Mas como fazer é outra jornada gigante, que tem que, eu acho que tem que ser bem feita. É o alicerce do seu negócio, né? Então, até hoje, a gente começou, né, pequeno, como colocou o Hipólito anteriormente, estamos crescendo, mas esse crescimento ela já foi previsto em termos, assim, em termos de estrutura. Claro que tem os... outros parâmetros externos que vai acontecendo e você tem que ir ajustando, mas se você tem um plano, você consegue ir mudando, certo? Foi o que você citou no início, né? De você começar, para dar certo, tem que começar certo, certo, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, o Empretec foi uma coisa muito legal. Fora isso, quando a gente falou, não, agora vamos executar, né? Nós tivemos um apoio, né, o tempo todo do Sebrae, procuramos áreas que pudessem nos apoiar. Até hoje também tem pessoas que, infelizmente, às vezes talvez a gente não tenha tido tempo de nos aproximar mais, mas tem curso de gestão, entendeu? Mesmo a gente que já está em operação, nossa, tudo isso aí como fala, um reforço, um olhar diferente do que você está fazendo e nos ajuda. Tá? Ótimo. É muito legal, assim, essa parte da inspiração. Acho que o empreendedor ele precisa constantemente ter o seu balão da motivação em alta, né? Calma que eu gostei disso. Como é que é? Repete isso aí que eu gostei dessa metáfora. Ele precisa ter o seu balão da motivação, sabe, cheio e em alta. Tá corretíssimo. Entendeu? E a gente precisa de estar convivendo, né? O Sebrae faz isso muito bem. Ele sempre está expondo, mostrando, né, alternativas, caminhos, histórias que às vezes quando a sua moral baixa, você fala, opa, pera um pouquinho, né? Vamos por aqui. Né? E, por exemplo, dentro da pandemia, a gente teve que se renovar muito, inovar muito, né, para a gente poder sobreviver. Então, a gente procurou muito ver isso dentro dos materiais que eram disponíveis, para ver que às vezes não adianta você questionar o fato, mas que você precisa se ajustar ao fato e procurar um novo caminho. Então, isso a gente sempre teve no nosso dia a dia e a gente se inspirou muito nas histórias, naquilo que a gente viu dentro do Sebrae. Falando em inovação, gostei que você puxou o gancho do que eu ia falar agora, que é esse nosso momento inovação. Aí eu pergunto para vocês, quem tiver mais à vontade para responder, quais são as inovações que vocês têm buscado para implementar no negócio de vocês? Olha, talvez eu fale um pouco sobre o produto, a Regina fala um pouco sobre o processo, né? Mas uma pequena indústria, ela precisa sempre estar enxergando um pouco, às vezes, o diferente. Né? A gente, quando começou dentro do nosso projeto, a gente começou com o Bril Pub, onde o nosso foco era produzir cerveja e servir no local. E numa segunda etapa, a gente começou a envasar em garrafas de vidro, né? A cerveja tradicional, pasteurizada, para colocar no mercado. Quando veio a pandemia, esse mercado praticamente ele zerou, ele extinguiu, porque houve todo o setor gastronômico praticamente encerrou as atividades ou parou e você não tinha para quem vender. E nesse momento você estava lá com 14 mil litros de cerveja, ou você tomava, não tinha o que fazer. Né? Foi aí que a gente foi para essa linha, a gente criou essa nova embalagem, né, com o objetivo de buscar o consumidor final. Então, esse produto que eu estou vendo aqui, que a gente está vendo aqui na nossa frente, já é um resultado de uma inovação. Sim. Diante de uma adaptação que vocês precisaram fazer. A gente conseguiu com isso entregar um produto de mais qualidade, né? A diferença da cerveja viva, que é isso daqui, para a cerveja pasteurizada, em aspecto gastronômico, é absurda. Né? Aqui é o produto original, é aquele produto que está lá no tanque, que você vai consumir na sua casa,
um chopp fragmentado numa embalagem de 500 ml ou de 1,5 litro, Sim. que seria estaria disponível se você comprasse um barril de 30 litros ou 50 litros. Ah, entendi. Tá? E por um custo muito menor, né? Então a gente resolveu uma questão logística, a gente entregou um produto mais premium, né, e diversificado. E isso foi atraindo os consumidores e foi gerando um engajamento nesse momento que hoje a gente está levando também para os nossos PDVs e para os restaurantes que hoje servem o nosso produto. Por outro lado, dentro da planta também, muitas inovações foram feitas, né, Regina? Até para adaptar, exato. Tá? A gente começou com uma planta, né, onde você envasava vidro. Tá. Então, a sua linha de envase é para vidro. Agora você passou para embalagem, como fala, um PET, né? Então, não é a mesma máquina. Então, como que você vai fazer? Você vai comprar outra linha? Não. Na pandemia era impossível isso, né? Então, a gente tem que fazer adaptação, teve que fazer, como fala, refazer até o equipamento, digamos assim. E para ser competitivo, né, para sobreviver, a gente foca bastante na pandemia, porque acho que foi não só para nós, acho que para todo mundo, né, foi um marco na sobrevivência dos empreendimentos, né? Então, você tinha que levar um produto competitivo. Qualidade, acho que foi sempre o nosso foco, mas agora a gente tem que reduzir, assim, ter um produto acessível para todas as classes, né? Para todas as classes. Então, o que você pode fazer de processo para contribuir para que o seu preço continue competitivo? Então, você reutiliza a água, antes você fazia o processo de fabricação, por exemplo, em 15 dias, reduz 1 dia, 2 dias, 3 dias, tudo isso contribui no custo final, né, do produto. Você reduz o custo final da produção, eu consigo entregar para o mercado um produto mais competitivo. Então, dentro do processo também você fez inovação não visível, né? Aqui você está vendo, mas dentro do que tem ali, ele contribuiu para que você possa continuar competindo. Então, é revisão de processo. Esse momento de 2020, a gente pode falar que muitos dos empreendedores, dos empresários tiveram que exercitar a resiliência ou então aprender o que é resiliência para poder passar por isso, reaprender o que é resiliência, né? Agora, vocês já antes da Prosa, vocês vinham já do mercado de cervejas artesanais ou vocês vieram de outro mercado? Eu não vim do mercado da cerveja, né? O meu histórico profissional é mais dentro do setor sucroalcooleiro, né? Eu trabalhei muito tempo dentro de indústria, mas na área de produção de etanol, açúcar e cogeração de energia. A Regina não, a Regina... Então, eu sou do mundo cervejeiro, tá? Só que, assim, trabalhava em indústrias grandes de cervejas convencionais, tradicionais que estão no mercado. É completamente diferente. O processo é o mesmo, é aquela história, né? Você fazer o estrogonofe é a receitinha, é aquilo lá. Agora, fazer o estrogonofe que todo mundo come é assim. Agora, o que você quer ofertar para o consumidor, mesmo sendo estrogonofe, tem que ser diferente. Exato. Então, como fazer isso? Entendeu? Então, foi um desafio. Então, eu sou do mundo de cerveja, mas é dois mundos completamente diferentes, porque cerveja artesanal é quebra de paradigma, é mudança de comportamento, entendeu? Processo diferente, as pessoas não conhecem, a experimentação é fundamental, por isso que a gente faz degustação, porque, Bruno, eu te falo, a hora que a pessoa coloca na boca, fala, nossa, isso é bom mesmo. Mas até então, a pessoa, não, eu vou continuar na minha, eu gosto dessa aqui, sempre tomei essa, tal. Então, essa jornada, né, de fazer a mudança do consumo das pessoas, do consumidor, acho que é um desafio muito grande para nós. Tá? Vocês consideram esse um dos maiores desafios nesse momento? Porque a gente entra aqui nesse momento de falar sobre superação. Eu queria saber, no processo de vocês, na história de vocês, qual foi o momento que vocês entenderam ou perceberam uma grande dificuldade e tiveram que resolver? Tem esse momento? Eu acredito que, vamos falar assim, a concepção do negócio, o desenvolvimento e a implantação, ela exigiu da gente
vamos falar assim, a concentração de toda a nossa experiência profissional para a gente montar o negócio e partir o negócio. Mas esse realinhamento que a gente teve na iminência da morte, ali em final de 2019, começo de 2020, eu vou te falar que talvez seja o momento de estresse que exigiu de cada um de nós o melhor, né? No que se diz respeito à determinação, no que se diz respeito à entrega, ao comprometimento das famílias dentro do negócio, porque todo mundo teve que vir, realmente entrar dentro da trincheira e lutar pela causa, né? Esse momento foi um momento de checkmate, tá? Esse momento foi um momento onde a gente teve que nos expor de uma forma como nunca imaginei que a gente chegasse, né? Teve um dia que a gente desmaiou, um desmaiou um pouco, o outro depois eu fiquei sabendo que desmaiou também, assim, de cansaço, de tanta determinação, de tanta dedicação à causa, né? Era uma empresa, é um bebê recém-nascido. Sim. Né? É que a gente vai cuidando dele, para ele ganhar corpo, para ele ganhar resistência, para ele ganhar autoridade. E quando veio essa doença, né, que a gente fala da pandemia como uma doença sanitária. Exatamente. Mas veio uma doença econômica, uma pandemia econômica, que veio para nos aniquilar, né? Era o fim do sonho, era o fim das nossas carreiras. Então, aquele momento foi um momento dramático e que a gente teve que buscar inspiração, sabe? Olhar para tudo que a gente tinha sonhado e ver a nossa responsabilidade social, que a gente tinha que reverter aquilo. É porque a gente acredita muito. Desculpa, que eu fiquei pensando sobre isso. Realmente, a equipe de vocês contam com quantas pessoas na equipe? Hoje nós temos 26 pessoas. 26 pessoas, assim, tem algumas pessoas que são 26. Porque... Agora, nesse caminho todo que vocês fizeram, a gente quer aproveitar para fazer esse quadro aqui, que é o Não Faça o que eu fiz. E é o que sempre acontece no caminho dos empreendedores. Alguma ação, alguma atitude que não deu certo e que, como a gente está conversando aqui, a gente quer que vocês compartilhem com os nossos empreendedores. E assim, isso aqui, melhor não fazer porque eu já testei. O que aconteceu? Dá um exemplo pra gente aí de Não Faça o que eu fiz, porque deve ter, né? Sempre tem, Sempre né? tem. Sempre tem. Olha, quando o pessoal tem sucesso, é difícil eles lembrarem. Não, mas tem coisas assim que... Acho que nós já conversamos que a gente poderia fazer diferente, entendeu? Exatamente, porque você é isso aí. encurtaria o caminho, não seria tão sofrido. Mas ninguém te dá essa receita, entendeu? É isso que eu quero, é esse traquejo do empreendedor do dia a dia. Então, vamos lá. Quando a gente fez os estudos de negócio, tá? A gente acreditou que só qualidade, tá? A gente teve a prepotência e a arrogância de pensar que a qualidade por si só conquistaria o mercado. E não? Não. A qualidade ela é um pré-requisito para você participar do mercado, né? Mas você tem que entender que o seu produto tem que caber no bolso das pessoas, tá? Você tem que entender que o seu produto tem que estar acessível às pessoas, tanto no ponto de venda, e você tem que conquistar o ponto de venda, e você também tem que compreender que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a te comprar só por causa que você é lindo e maravilhoso e gostoso. Entendeu? Então, isso é bom calçar a sandália da humildade. Entendi. Tá? E entender bem o que o mercado vai dizer para você. E isso é algo que a gente errou no início. Então, o seu Não Faça o que eu fiz tenha qualidade no seu produto. É inquestionável. Mas
Tem a noção da realidade também. Tem a Realidade do seu público, do seu mercado. Exatamente. Perfil, entendeu? Você tem que Às vezes compreender isso. Eu acho que você tem que compreender o que você quer ofertar para as pessoas. As pessoas estão dispostas a ter aquele produto? Talvez no primeiro momento, entendeu? Tudo novidade e tal. Nossa, isso aqui vai bombar. E não foi o que aconteceu conosco. Você vê com muita paixão, né? Aquele é o teu filho. Falar que o teu filho é feio, né? Você põe aqui... Impensável, né? Poxa vida, mas isso é maravilhoso. Né? Como você pode não gostar ou você não querer comprar, né? Isso é algo que afeta o seu orgulho, né? Então Mas é justamente sobre isso, né? É sobre entender o que você está fazendo. E aí você tem que compreender que você tem que entender o mercado, entender quem está te comprando, entender não o seu distribuidor, entender aquela conveniência, aquele restaurante, entender o negócio do seu parceiro. Se você não entregar uma solução completa, tá, e você achar que você é o bicho da goiaba, desculpa aqui, entendeu? Não é. Entendeu? Só qualidade, só regionalidade, só poesia, isso é fundamental. Mas você tem que entender o mercado. Tem um fato interessante que aconteceu conosco e sempre vem na cabeça sobre essa questão da poesia, né? Que a gente vê que teve um amigo nosso que chegou e falou assim, não, esses nomes dos seus produtos é muito brega. E a pessoa, assim, sabe, é culta, a pessoa que conhece e tal. Mas a pessoa chegou e falou para você assim, porque é nossos amigos. Aí você parou e pensou, talvez foi um outro momento importante do nosso negócio. Falei, puxa, né, você tem que repaginar, tem que repensar. O que as pessoas estão entendendo do nosso produto? Não importa, às vezes tem o melhor produto lá dentro, mas você não está comunicando que tem o melhor produto. Tem gente que não quer saber disso, daquilo lá, quer saber o que tem lá dentro. Estou comunicando isso? Então a pessoa chegou e falou, não, esse nome é muito brega, o jeito que vocês estão comunicando é brega. Aquilo lá vem, tum, assim, né? E a gente está achando que a gente está abafando. E não é. Às vezes você tem que parar. É assim, tem que ter muita paixão, muita resiliência, muito para você dar continuidade ao seu projeto, porque os obstáculos sempre vai ter, um maior, menor, mas sempre vai ter. Tem que ter paixão, porém tem que ser racional também, ouvir as pessoas. Não dá, o que eu falo é não ignore o mercado, não entenda quem é o seu cliente. Aí foi o momento de repaginar, repensar, né? Isso foi antes da pandemia também, entendeu? Então a gente teve vários momentos de refazer, olhar para trás. De ajuste, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que nós aprendemos muito. Não tem uma receita, sabe, Bruno? Não tem. Se tivesse, nossa, acho que tinha um monte de empreendedores de sucesso aí. Eu acho que tem, mas poderia ter muito mais, entendeu? Regina e Hipólito, a pergunta que não quer calar. Sejam honestos agora na resposta de vocês. Vocês só bebem a cerveja de vocês ou vocês bebem outras marcas? A gente bebe só nossa, mas a gente tem que conhecer, a gente faz experimento, assim, como é que tá a IPA da marca A, a IPA da marca B? Com interesses industriais. Exato, até porque, respondendo, isso vem ao encontro à pergunta que você fez anteriormente. Como que a gente escolhe os nossos estilos? É isso, ver a tendência do mercado, o que o mercado está jogando para o consumidor. O consumidor está gostando, não está? Entendeu? Então, se está gostando, peraí, o que tem nesse estilo? Você tem que experimentar. Então, a gente faz experimentação para conhecer outros estilos, mas não jamais. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, né? Que fala que você tem que conhecer os seus players, né? Você tem que conhecer quem está ali disputando com você. Então, você tem que, obrigatoriamente, consumir tudo, né, para você ter conteúdo para entender. Conteúdo, ferramenta, repertório. Entender o que ele está fazendo a nível de... Não é só de líquido, né? Mas é de design, de tudo. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. A gente, quando a gente sai, quando eu viajo, a Regina também,
às vezes o nosso passeio fica até meio chato, que a gente sai caçando cerveja. Entendeu? De novo. Mas tá certo, porque a gente a vive empresa isso. não para. A gente vive isso. Exatamente. A gente vive isso, a gente é isso. E agora, o que é que vocês estão planejando para a Cervejaria Prosa para os próximos anos? Quais são os próximos passos da Regina e do Hipólito? Olha, a gente quer crescer, né? Para a gente ser mais competitivo, a gente precisa, todo o nosso foco é reinvestir os resultados dentro da operação para atrair pessoas, treinar pessoas, melhorar processos, melhorar equipamento, ser mais solução dentro dos nossos parceiros. Ok. Né? O nosso grande desafio hoje, se fosse pensar, é comunicação. É como a Prosa se liga ao consumidor. Né? O nosso grande desafio é o marketing. Né? Muitas coisas a gente já fez. O marketing é algo que realmente é algo que a gente precisa desenvolver. Né? É a forma de se relacionar com o consumidor e com o PDV. Isso é para, sacramentar a marca, né? A comunicação, eu acho que a forma de comunicar também não é uma receita, porque cada negócio é um negócio, cada negócio tem o seu perfil, o público-alvo, né? Então, eu acho que é um grande desafio nosso hoje. Então, você fazer a marca ser reconhecida. Assim, tipo, qualquer lugar que você tiver, a pessoa fala, nossa, Prosa, e sabe o que é Prosa. Né? Então, eu acho que até é imediato isso aí, né? Não, isso é imediato. É a nossa grande dor. Médio prazo, é isso que o Hipólito colocou, é crescer, você ter volume para continuar competitivo. Porque a empresa pequena, às vezes, por mais que você enxugue sua operação, busque alternativas para reduzir custo de produção, você nunca vai conseguir ser competitivo com as grandes marcas, entendeu? Apesar de que nós não competimos com as grandes marcas. A gente tem que sempre usar as vias de sinais, que a gente fala muito. Você não pode ir no embate, onde a via desse tamanho e só tem monstro, né? Você tem que usar para chegar no mesmo lugar, tem que ter um trieirinho de boi, entendeu? Uma vicinalzinha ali para você pegar ali na frente, né? E surpreender o pessoal, né? Exato. Estamos indo para os finalmente da nossa conversa, mas antes eu queria perguntar para vocês aqui, ó. Muito obrigado primeiro por ter compartilhado a história de vocês. Muito legal a gente saber que tem um produto com a cara do Mato Grosso do Sul mesmo e que só tem a crescer. Mas antes eu queria que vocês deixassem para os nossos empreendedores um momento de inspiração. Alguma referência que vocês tiveram nessa caminhada de vocês que pode ser interessante para a história de quem está assistindo a gente. Um livro, uma frase, uma personalidade, um filme, alguma coisa que vocês indiquem para quem está vendo a gente. Regina, começa com você, Regina. Vou colocar você na fogueira. Eu gosto da mesma forma que a gente está tentando, né? O objetivo aqui, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, Bruno? Mas, assim, de servir de alguma forma, ser inspiração para algumas pessoas que podem estar querendo empreender. Da mesma forma, eu gosto de ver pessoas que deram certo na vida. Ler a história da pessoa, citações, eu gosto muito de citações, porque as pessoas, em pequenas frases, condensam muita coisa, no né? que você está fazendo. Eu gosto muito do Steve Jobs, o cara da Apple. Sim. Que o cara, assim, acho que é um iluminado, mas você não é iluminado por ser, simplesmente iluminado, porque você trabalhou para aquilo. Você cria, você inventa, você quer ser diferente, você quer fazer diferente. Né? Então, tem algumas citações dele, duas que me marcam bem, entendeu? Me marcou bem, que ele fala assim, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. É uma fala do Steve Jobs, que não está mais conosco, mas é um cara que deixou um legado, assim como fala, sensacional. Né? E outra fala dele, que é aquilo, para você ter uma oportunidade de fazer com excelência, tá? Você tem que amar o que você está fazendo. Isso acho que é uma coisa que a gente fala muito, ter paixão naquilo que você fala, porque aí você consegue superar os momentos assim, difíceis, dramáticos, entendeu? E nesse momento,
a gente falou muito, né, agora, as demandas são assim gigantes todos os dias, não para de entrar demandas. E você sai, entra 10, talvez você consiga entregar 5, 6. É muito difícil você entrar demanda e sair zerado de cara. Zerar, exatamente. Agora, como que eu vou fazer isso para você manter equilíbrio, né, e continuar? Eu estou lendo um livro chamado Essencialismo. É para você saber priorizar as suas demandas, né? Então, se você não tiver prioridade, então eu acho que você está numa situação, não está, se não está, vai chegar numa situação caótica. Então, você tem que saber priorizar dentro do seu negócio o que é o mais importante, né? Então, hoje, por exemplo, no nosso negócio, eu vejo, nós já até citamos, nesse momento, a gente tem um processo, tem um produto sensacional, fazemos muito bem o que tem lá dentro. Agora, a gente tem que fazer a parte de comunicação, né, que é uma deficiência nossa, a gente tem que fazer melhor. Agora, como fazer isso, né? É outra jornada. Mas são coisinhas que a gente lê 2 páginas todo dia e vai dando... como fala, gatilho, promove gatilho para você repensar um pouco o que você está fazendo. E você, Hipólito, fala pra gente. Eu não sou tão profundo quanto a Regina. Nada, ele é modesto. Não, mas eu vou falar aqui de um filme que eu como sou tenista, e tudo que eu devo ao tênis. Todos os meus relacionamentos, todas as minhas vitórias, o que eu sou como pessoa, eu acredito que eu devo ao tênis. Então, eu sou muito apaixonado pelo tênis, né? E tem um filme que foi lançado faz pouco tempo, aí é um filme a história do Mark T. Fish, chama Breakpoint. Uhum. É um filme que retrata como é difícil, né? Como é complicado você ser excelente, você ser de alta performance. Como exige uma superação atrás de superações para você chegar lá. O esporte individual, ele tem essa característica de você ter que cuidar da sua alimentação, cuidar do seu físico, cuidar da sua técnica, cuidar do seu psicológico, depende de você. Então, você trazer isso para o ambiente de negócios é muito importante, porque você vai enfrentar situações que você tem que ter um corpo saudável para você ter uma mente boa e para você ter um espírito bacana. Então, esse filme é um filme pesado, que mostra muito o drama que um tenista profissional vive para ter uma alta performance. E isso eu acredito que também, quando você entende isso, e você aplica esse conceito dentro do teu ambiente de negócio, você consegue superar muitas coisas. Muito bom. Hipólito, fala pra gente rapidamente aí as redes sociais onde a gente encontra a Cervejaria Prosa. Se vocês quiserem também, podem dizer as suas próprias redes sociais para a gente poder ter esse contato mais estreito. Diga lá. Vai lá, Regina. Você começa, melhor, Regina. Eu sou para nomes... Então vai lá, Regina, é contigo. Então, hoje, se você quiser saber um pouquinho da Cervejaria Prosa, nós temos o nosso site, que é prosa.beer, beer de cerveja, BER, bem simples, curtinho. É o nosso site. Aí você vai encontrar um pouquinho do que a gente contou aqui, todos os nossos estilos vão estar lá, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores vão estar todos lá no site. Aí tem o nosso Instagram, que é a Cervejaria Prosa, também bem simples. Se você digitar @Cervejaria Prosa, você vai falar conosco. E o Facebook também, que é a Cervejaria Prosa, bem simples, vocês vão nos encontrar. Quiser me conhecer, Regina Nuruk, @Regina Nuruk, vocês vão me encontrar lá no Instagram e no Facebook. Muito bom. E você, Hipólito? Olha, ela esqueceu, sobrou um para mim. A gente lançou também o Pod Prosa, né, que está lá no Spotify. Quem quiser ouvir umas histórias legal, bem divertidas sobre essa conciliação entre história regional e cerveja, está lá. Pode
pode acessar, eu acho que vai achar divertido. Qual é o nome do... Pod Prosa. Pod Prosa, ok, ótimo. E falo, assim, a gente tem um local, que é a nossa casa, que é na Rua Lagoas 901, onde a gente está aberto todos os dias. Quem quiser ir até lá, degustar os nossos estilos, provar os nossos estilos, conhecer onde é feito, como é feito, com que é feito e por quem é feito, pode ir, que são convidados, não vai pagar nada. Pode chegar lá e pedir. Hipólito. A gente adora fazer isso. Maravilha. A gente ama fazer isso. E isso é o nosso maior patrimônio. Esse relacionamento com as pessoas que vão na nossa casa. Então, na Rua Lagoas 901. Vai lá que a gente sempre está lá. E qualquer coisa é só o meu celular. Ele é público, pode ligar 24 horas que eu não deixo de atender. Olha, gente, o convite está feito, então eu quero agradecer a Regina Norucchi, ao Hipólito Lima, sócios proprietários da Cervejaria Prosa, agradecer aí as histórias compartilhadas e reforçar, sigam eles nas redes sociais e também sigam o Sebrae nas redes sociais, tá? Instagram é o nosso @SebraeMS, canal do YouTube Sebrae Mato Grosso do Sul e no Spotify, nas plataformas de streaming, você adiciona o Pode Crescer na sua playlist, ok? Muito obrigado, de verdade, e eu espero você numa outra edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal.